Seja bem-vindo a Saval Toyota Praia Grande, a sua concessionária Toyota no litoral paulista. Estou aqui chegando para falar com o Galo, que vai falar de seminovos com qualidade. É isso aí, você está procurando um carro seminovo? Corre para cá. Tem Yaris com 9.000 km, tem HRV 2019, tem Kicks 2017, Export 2021, Corolla 2020, Corolla... O carro que você procura, não precisa procurar mais. Corre para cá que aqui tem o carro que você quer. Qual o endereço? Aqui na esquina com a Guilhermina. Telefone? 3476-7000. Saval Toyota Praia Grande. O melhor negócio da sua vida está aqui, corre para cá. Para aquele que está nos acompanhando, estamos aqui com o reverendo Luiz Correia. Nós estávamos falando agora há pouco, reverendo, referente à vacinação, o pessoal que veio da África do Sul para cá, o pessoal do Brasil que ainda, né, tenta aí fazer uma força para não vacinar, mas conta para o público que está nos acompanhando, o pessoal lá da África do Sul, se nós brasileiros for para lá, como é que é recebido? Tem que ser vacinado? Porque me parece que tá chegando, ou tem uma variante também lá que está vindo, né? Está no mundo aí falando. Eu gostaria que o senhor falasse para o público aqui, dando continuidade ao nosso bate-papo, né? Espero que o pessoal tenha gostado aí da primeira parte, mas a segunda parte está emocionante agora. Vamos lá. Eu falava mais sobre a questão da vacina da febre amarela. Em relação à Covid, ainda não existe o passaporte da vacina, é uma discussão que acontece a nível mundial, e eu particularmente creio que em algum momento isso vai acontecer. Agora, com relação à variante, inclusive os sul-africanos me pedem que enfatize isso, a variante não é uma variante sul-africana, mas foram cientistas sul-africanos que conseguiram detectar. Então, quando a gente fala que é uma variante africana, é um equívoco como dizer que o vírus era chinês ou coisa do gênero, né? Nós não sabemos. Mas a variante que surgiu, ela já está no mundo, já está em outros países e foi ali na África do Sul que ela foi pela primeira vez detectada. É porque eu tenho visto aí que o mundo todo está pesquisando sobre isso, né? E eu também, uma outra coisa que nós aqui no Brasil, eu falo no Brasil, mas o reverendo também é brasileiro, né? Tem sempre perguntado como é que está o povo brasileiro que foi para lá, o senhor que ficou lá um tempo lá, esses 2 anos quase que o senhor ficou lá, como é que será que o pessoal está lá na África do Sul? Com relação agora... Com relação agora, o que anda acontecendo. O senhor tem alguma informação de lá? Sim, eu inclusive me comuniquei porque minha filha vive na África do Sul, minha filha, meu neto, e imediatamente quando saiu a notícia da nova variante, eu entrei em contato para saber, mas eles estavam aguardando o pronunciamento do presidente, o que realmente aconteceu no domingo passado. O problema dos brasileiros que estão lá é que os voos que saem da África do Sul foram cancelados. Então havia muitos passageiros, 200 e tal brasileiros, que estão nesse momento na África do Sul aguardando voos que deveriam vir via Catar, mas os voos para o Catar também foram cancelados. Então eles têm que estar em seus hotéis aguardando até que a situação seja resolvida. Mas não é que eles estejam contaminados, é apenas pelo perigo deles. A precaução, né? Exatamente. Para não chegar no Brasil e ter que passar por todo o processo, mesmo que já foi vacinado, tem que estar na quarentena. Nesse caso, todos os países que detectam essa nova variante, os voos internacionais, a maioria estão sendo cancelados, mas os voos que existir, vai ser necessários 14 dias de quarentena a próprio custo, né? Por exemplo, se você estiver viajando e chegar à África do Sul hoje, você vai ter que cumprir 14 dias de quarentena. Se você vier de lá ao Brasil, todos esses brasileiros, quando retornarem ao Brasil, vão ter que passar por 14 dias de quarentena. Então é algo bem difícil, principalmente se você estiver em trânsito. Eu imagino, e nós estamos chegando agora também, já nas festas natalinas, fala festa junina, mas estou muito adiantado, festas natalinas, em breve, carnaval. Como é que o povo lá na África do Sul, com referência também a nós, brasileiros, que estamos aí chegando, né, para as festas natalinas, o pessoal se encontrando, como é que o povo lá reage? Porque eu até vi uma reportagem do presidente lá, uma pessoa muito centrada, o presidente da África do Sul, né? Como é que ele vai dar como se diz, proceder com isso daí, junto com a população, com o povo lá? Novamente, eu havia falado anteriormente que já havia
uma predisposição de, nessa época, porque lá na África do Sul é um país de uma quantidade de pessoas que vão para as zonas rurais durante os feriados, durante a época de final de ano muito grande. Então já havia a tendência de haver um controle de estradas, um controle do movimento da população durante esse tempo. Com a variante, então, isso aumentou. Hoje há um cuidado muito grande lá em relação aos deslocamentos. Não houve assim medidas tão extremas de momento, porque ainda está em estudo o vírus, mas o que de qualquer modo a gente percebe em relação ao Brasil, volto a dizer, nós havíamos falado anteriormente, que nós não podemos pensar que a pandemia passou. Realmente a pandemia, eu disse antes de surgir a variante, agora que a pandemia está passando e que pelo menos se espera que no momento em que ela arrefecer ainda vai se levar um ano até que a gente entenda quais vão ser as próximas, qual vai ser os próximos passos. É o que, entre aspas, eles chamam por aí o novo normal, que eu acho uma palavra um bocado estranha, uma expressão um bocado estranha. Porque nós somos normal ou não somos normais? Mas o normal é o normal, depois novo normal, novo então normal. A gente se move por uma nova fase. Então ainda não sabemos. Então por isso continuamos insistindo na questão dos cuidados com os protocolos sanitários, a questão da vacinação. Sei, algumas pessoas têm resistência à vacinação, mas cada vez mais vai se insistir. O problema do crescimento do contágio hoje é entre as pessoas não vacinadas. Não é uma questão de quem está... Existem alguns casos isolados de pessoas que foram vacinadas e adquirem o vírus, mas o crescimento da multiplicação do vírus no mundo é entre as pessoas que ainda não foram vacinadas. É muito complicado, e você que está nos assistindo aí, por favor, não esquece de vacinar. Reverendo, vamos mudar um pouco mais daqui o tom da nossa prosa, porque é muito bom poder conversar com o reverendo Luiz Correia. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco dos livros. O reverendo é escritor, aqui tem alguns livros que ele escreve, né? Professor, missionário. Então, que o senhor pudesse falar um pouco mais dos livros. Eu tenho interessante que esse livro aqui, Viva com Paixão, foi lançado em 2019, né? 2019, antes da pandemia. E ele era um desafio a nós vivermos com mais empatia, nós temos uma atitude de cuidado para com o próximo. E então, 2020, quando começou a pandemia, mais do que nunca, nós percebemos a grande necessidade que nós temos de cultivar a compaixão, que é você se colocar no lugar do outro, você sentir o que o outro empatia, sente. Né? Empatia, a palavra mais técnica é empatia, né? E em 2021, esse livro foi lançado, é um livreto, né? Booklet, foi lançado em 2021, é um desafio para, apesar da crise que nós vivemos, nós desenvolvemos um coração grato e generoso. Inclusive, os primeiros capítulos, após o nosso intervalo, eu vou falar um pouquinho de algumas coisas que estão nesse pequeno livreto que trata também desse tempo que nós estamos vivendo. Pessoal, segura um minutinho, a gente volta já. Vamos passar um pouco mais do nosso patrocinador. Segura aí, não vai embora não, hein? Já chegou o novo Corolla Cross aqui na Saval Toyota Praia Grande. Robustez e satisfação do carro mais vendido do mundo, agora na versão SUV. Novo Corolla Cross, o SUV que você estava esperando. Venha fazer um test drive aqui na Avenida Kennedy com a Avenida Guilhermina. Telefone 13 3476 7000. Saval Toyota Praia Grande.
Pessoal, estamos de volta aqui com o reverendo. O reverendo está falando do livro. Reverendo, gostaria que o senhor desse continuidade falando um pouco do livro, porque o livro aí fala muito no coração das pessoas, as pessoas que gostam de ler, e isso tem uma mensagem muito fundamental, né? Se a palavra é essa. Esses booklets que eu edito, eu faço com o seguinte propósito, que você leia, e que você leia numa sentada, e que depois de ler você diga, até eu podia ter escrito isso. Tem que ser uma linguagem bem simples, para que depois que a pessoa lê, ela diz, isso aqui até eu podia ter falado, só que você não falou, eu falei Chegou no teu primeiro. lugar. Então, particularmente esse Gratos e Generosos, ele começa com a abordagem da questão da pandemia, ou seja, o vírus que abalou o mundo. E tem uma frase que eu escrevi que diz o seguinte, o vírus revelou mais de nós do que de si mesmo. Na verdade, tudo que nós estamos vivendo em relação à pandemia, nós temos aprendido muito acerca de nós mesmos. Nós vivíamos uma vida acelerada, nós vivíamos uma vida despreocupada, muitas vezes desvinculada da família e daquilo que realmente era importante para nós. E a pandemia, ela levou todas as pessoas a pensarem naquilo que era mais importante. Nós estamos mais próximos da nossa família, nós estamos valorizando mais os momentos que nós não valorizávamos. O vírus foi revelando muito de nós, como também revelou egoísmo, revelou falta de cuidado para com o outro. Nós vemos muitas pessoas que, como eu disse na vez passada, quando nós tomamos cuidados em relação à pandemia, nós estamos cuidando não só de nós mesmos, mas dos outros também. Sim, é verdade. Isso é muito importante, Léo. Então, também uma das colocações que eu coloco aqui é como nós vamos lidar com o mundo pós-pandemia, que é a intencionalidade pós-pandemia. Aí eu vou falar sobre gratidão. Mas não conta o livro, deixa o pessoal procurar o livro para comprar. Já fechei aqui. E generosidade. Deixa o pessoal procurar o livro. Inclusive, estou também desenvolvendo oficinas de liderança. É verdade, nós começamos a falar no nosso primeiro programa, primeira parte. Fala um pouco sobre a oficina de liderança, que é muito importante, o pessoal que é líder, né? Então, quer conhecer um pouco mais? Na minha estada na África do Sul, vivi o lockdown, então eu procurei me preparar para quando retornasse ao Brasil, poder falar a pastores e a líderes cristãos, e não só, mas eu também estou me preparando para o ano que vem falar sobre o mundo pós-pandemia para professores, para formadores de opinião. Porque o que nós estamos passando desapercebido é que nós temos que nos preparar para aquilo que vem depois, como nós vamos viver pós-pandemia. Falei para ti há pouco também que perdemos muitas pessoas. Como é que nós vamos lidar com o luto? Como é que nós vamos lidar com as famílias? Ouvi numa oficina de líderes que eu estava realizando, de uma senhora, ela disse para mim assim, olha, tem uma rua que eu vivi e que essa rua passou a ser conhecida como a Rua das Viúvas. Nossa, onde foi isso? Aqui em São Paulo, São Paulo, Jardim Patente, em São Paulo, aqui na zona sul de São Paulo, é um bairro chamado Jardim Patente que eu convivi ali muito quando era criança, e uma moradora disse, olha, essa rua está conhecida como a Rua das Viúvas, que morreram vários homens e várias senhoras estão hoje viúvas, né? Então, como é que nós vamos lidar com isso? Como é que nós vamos lidar com as pessoas que se tornaram órfãs? Nós temos órfãos da pandemia, nós temos viúvos e viúvas da pandemia. Então, qual vai ser a nossa atitude, principalmente nós que trabalhamos na parte mais humana, né? Na parte do contato humano? Uma coisa muito séria. E esse livro, reverendo? Fala um pouco desse livro aqui. Pessoal, vamos conhecendo um pouco dele, que é um escritor. Olha, você tem que conhecer. Esse aqui se tornou muito atual, já é um livro antigo, mas chama-se A Excelência da Vida, que foi uma oficina de logoterapia. Eu me especializei em logoterapia, que é a psicologia do sentido da vida, e eu me especializei na Universidade da África do Sul. E com o conteúdo, então, da minha apresentação, nessa especialização, eu transformei nesse livro chamado A Excelência da Vida, que é ele parte do seguinte princípio muito, muito interessante, que diz que o suicídio ele é a questão filosófica mais importante do nosso tempo, porque determinar se a vida vale ou não ser vivida é a grande pergunta que nós temos que responder. Vale a pena viver? Se não vale a pena viver, para que viver? Então ele vai tratar dessa questão do suicídio, apresenta algumas saídas também para as pessoas que têm pensamentos suicidas, para as famílias que trabalham com membros que têm essa tendência. Olha, para você que quer conhecer um pouco mais, daqui a pouco eu vou deixar as redes sociais e os livros, né? Os exemplares estão aqui na livraria Alabanza, é isso mesmo, não é? Alabanzas. Alabanzas, em Praia Grande, você pode ir pelo site também, ou pode procurar nas redes sociais, tá bom? Vou deixar o contato aqui do telefone, 3477-4182, DDD 13, tá bom? 3477-4182, DDD 13, procura aqui que tem os livros. Eu gostaria que o reverendo, né, antes de nós terminarmos, falasse um pouco desse livro,
Por quê? Muitas pessoas, né, e o reverendo ele não fala só para pessoas que são cristãos, mas fala para pessoas também em geral, para o público em geral. E muitas pessoas ainda têm dúvida, porque tem vindo muitos parentes que morrem, pessoas conhecidas, e tem um livro aqui que fala 5 minutos antes, é isso? Antes e depois. E depois. Eram 2 livros, né? São 2 volumes, 5 minutos antes da morte, depois o segundo volume, 5 minutos depois da morte, que foi então editado em português em um só livro, 5 minutos antes e depois da morte, do Dr. Isaac Burger, que é um pastor sul-africano, muito renomado nas igrejas reformadas sul-africanas. Então ele trata dessa questão de um ponto de vista bíblico, né? Daquele momento, aquele último momento, daquele último momento da vida. O que acontece naquele momento em que você percebe que você já não tem mais condição de viver, ou que a família percebe que você já não vai mais permanecer aqui no mundo dos vivos, né? Então, o que a Bíblia diz sobre isso? Ele aborda as questões de suicídio também, né? As pessoas que se suicidam, o que acontece com essas pessoas, nós de tradição católica, os católicos diziam que o suicídio é o pecado imperdoável, né? Então, nós, nesse livro, discutimos essa questão. É o suicídio um pecado imperdoável? Antigamente, no cemitério, havia o campo sagrado, e um suicida não podia ser sepultado no campo sagrado, até hoje, na verdade, né? Ele teria que ser sepultado fora, porque, segundo a tradição católica, o suicídio era o pecado imperdoável. Não estou advogando o suicídio de maneira alguma, pelo contrário, eu advogo a excelência da vida, mas o livro ele trata de outros temas polêmicos relacionados com a morte. Olha, tem muitos livros, eu gostaria que você conhecesse um pouco mais do trabalho, ele que é escritor, é professor, né, e tem viajado praticamente o mundo todo, ultimamente na África do Sul. Nós temos muita história para contar. O programa deveria ter um programa de 2 horas aqui, né? Ia virar um podcast ou uma live, porque tem muita história. E olha, eu acho muito bacana esse trabalho do reverendo. E eu gostaria que o reverendo, né, ficasse à vontade para poder deixar as redes sociais, os contatos, para quem quiser bater um papo com o reverendo, tá bom? E fica à vontade, reverendo. Então, no Facebook ou no Instagram é sempre Luiz com Z, Correia sem I. No Instagram, Luiz Correia Oficial, e no Facebook, Luiz com Z, Correia sem I. Você vai me encontrar lá e vai ser um prazer. As pessoas que me contatam, eu sempre respondo. Então, se você não receber uma notícia minha, porque você não me contatou. Bom, segura aí, pessoal, que nós vamos já para a parte final e já a gente volta. Segura aí. Você vai entrar o ano de 2022 com o seu Toyota 0 km na garagem. Inclusive está rolando aqui na Saval Toyota Praia Grande o Corolla Fest. E quem vai passar detalhes pra gente é o Galo. Conta pra gente, Galo, Corolla Fest, é isso? É isso aí, da visão imperdível. Corolla com até 10 mil reais de bônus. Opa! Para a linha Corolla Cross, até 4 mil reais de bônus de documentação total grátis. E para a linha Yaris, até 3 mil reais de bônus e documentação total grátis. Onde fica essa Saval Toyota Praia Grande? Kennedy, esquina com a Guilhermina, muito fácil. Telefone? 3476-7000. É Saval Toyota. Praia Grande, o melhor negócio da sua vida está aqui, vem. Então, reverendo, o senhor que já passou aí, né, as redes sociais, o pessoal que vai nos acompanhar, eu vou repetir novamente aí, para aquele que quiser encontrar os livros, conhecer um pouco mais do trabalho, o gabinete, o escritório dele está aqui também, que é na Avenida Presidente Kennedy, 13.129, Vila Caiçara, Praia Grande, repetindo o telefone, DDD 13 3477 4182, tem todos os exemplares aqui do reverendo, e é sempre um grande prazer ter ele conosco, batendo papo, agora no Brasil, né? Com certeza nós estávamos com muita saudade, que é conhecido em toda a nossa região da Baixada Santista, aqui em São Paulo, na capital, no estado. Reverendo, se tiver que falar bastante aqui, a gente vai falar muito aqui, eu acho que eu gostaria de deixar a palavra para o senhor fica à vontade de deixar uma mensagem para o público que está nos acompanhando, você que está pelo programa Giro da Região, aqui pela TV, ou que vai assistir nas redes sociais, você que vai assistir, inclusive, reverendo, o último programa foi transmitido para Portugal, hein?
Queria mandar um abraço para nossa amiga Jussara Binotto, que está lá em Portugal, nos ajudando, nossa correspondente de Portugal, que está divulgando o nosso trabalho lá em Portugal, em outro país aí, que eu acho fantástico esse trabalho. Mas, reverendo, a palavra está com o senhor pode deixar a palavra final aí para o público que está nos acompanhando. Enviei também para os meus amigos na África do Sul, em Angola, em Moçambique. Então deixa eu mandar um abraço lá para Angola, Moçambique, que vai assistir nosso programa, e é um grande prazer. Comunidade de língua portuguesa também na África do Sul. Que gostoso, hein? Então você que está nos assistindo, antes de tudo, nós estamos aqui na Vila Caiçara, eu estou me autodenominando pároco evangélico da Vila Caiçara. Gostoso. Então se você quiser passar por aqui, conversar, se você está enfrentando um momento difícil, se você está enfrentando um tempo turbulento na tua vida e precisa conversar, a minha estadia aqui é para ir de encontro às necessidades. Eu faço aqui um atendimento gratuito. Enquanto estou no Brasil, sou um missionário africano no Brasil. Quando estou na África, sou um missionário brasileiro lá na África. E a pandemia, ela revelou mais de nós do que nós imaginamos. E primeiro ela nos mostrou que nós somos todos iguais. Nunca ficou tão claro essa verdade. Morreram os ricos, morreram os pobres, com os dinheiro, famosos, sem dinheiro, todo mundo. Nada, né? Então, pessoas famosas, pessoas conceituadas, todas foram atingidas. O vírus, ele revelou uma forma de nós enxergarmos o mundo, onde nós temos que enxergar o mundo de igual. E mais do que nunca também nesses dias nós percebemos, nós não vamos vencer o vírus sozinhos. Não é o Brasil ou a África do Sul que vão vencer o vírus isoladamente. Isso, mais do que nunca hoje, o mundo tem que vencer. Temos que nos unir, né, pessoal? Nós somos iguais a amarelos, negros, brancos, mulatos, como eu, que me considero um mulato cultural. Eu também, já passei da meia-dia, gente. Então, nós somos todos iguais. Essa foi uma verdade. Segundo, que nós somos todos frágeis. O salmista, no Salmo 39, verso 4, ele disse: faze-me conhecer, ó Senhor, o meu fim, e qual a medida dos meus dias, para que eu saiba quão frágil eu sou. Nós somos frágeis, a vida é muito frágil. Quantas pessoas nós perdemos com a pandemia e nós percebemos o quão frágil era a vida. Semana passada ainda eu falava no outro programa sobre o falecimento da Marília Mendonça, que há 3 minutos do avião pousar no aeroporto de destino, verdade, um cabo de alta tensão acaba com tudo aquilo, e nós vemos uma pessoa tão querida morrer. E as pessoas citaram naquela semana, Léo, o texto de Tiago, que diz: a vida é um vapor que aparece por um instante e logo se dissipa. Deixa eu ler para você até. E agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. A vida é um vapor que aparece por um instante e logo se desvanece. Uma das coisas que eu tenho falado, Léo, dessas oficinas que eu estou dirigindo, é que nós precisamos fazer a vida valer a pena. É aquela frase final do filme O Resgate do Soldado Ryan, né? Eu, quando cheguei ao Brasil, depois de passar 1 ano e 7 meses no lockdown, com a imunidade baixa, eu saí daqui do Brasil com a minha imunidade baixa, no grupo de risco. Em muitos momentos eu pensei que, quem sabe, eu não mais voltaria ao Brasil. Olha, eu não iria mais conseguir desenvolver os projetos que quereria. E quando eu retornei, eu percebi uma coisa: eu estou aqui por graça e misericórdia de Deus. Eu não sou melhor do que ninguém, não me esforcei mais do que ninguém, não me cuidei mais do que ninguém, enfim. Estou aqui como você está aqui, e é um mistério. Pessoas mais fortes que nós morreram. Pessoas mais ricas que nós se foram. Pessoas mais famosas não resistiram. E nós estamos aqui. Qual a razão disso? Eu não sei explicar. Eu só sei dizer que o desafio que Deus colocou no meu coração é que eu preciso fazer a minha vida valer a pena. Faça a tua vida valer a pena. Faça as mudanças que você quer fazer na tua vida sem esperar alguma coisa. Muitas pessoas durante a pandemia tiveram que mudar forçadamente, por causa de um desemprego, por causa da saúde, enfim. Então nós recebemos, se é por assim dizer, da pandemia uma oportunidade, a oportunidade de mudar. Então mude, seja melhor, faça a tua vida valer a pena. É isso aí, pessoal. Essa é a mensagem do reverendo Luiz Correia. E você que está nos assistindo, curta e compartilhe nosso programa, tá bom?
Um grande abraço a todos, até a próxima. Reverendo, muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe, muito obrigado.